meu nome é Sarah Matthews, e sempre chamei Los Angeles de meu lar. É uma cidade que pulsa com vida, um lugar onde sonhos são feitos e, às vezes, quebrados. Vivi minha vida como muitos outros, trabalhando duro, administrando relacionamentos e tentando equilibrar desafios pessoais. Eu era apenas uma mulher comum, navegando pelo caos e pela beleza da vida em uma cidade que nunca dorme de verdade. Mas então, uma noite, tudo mudou, tão drasticamente, tão profundamente, que eu mesma mal consigo acreditar. É uma história que parece quase estranha demais para ser verdade, mas acredita em mim, eu a vivi. Minha vida não terminou do jeito que a maioria das pessoas pensa que terminaria, sem escuridão, sem a sensação de flutuar para o desconhecido e depois acordar novamente. Não foi tão simples, nem cinematográfico. Em vez disso, experimentei algo muito mais surreal, um evento que remodelou o próprio tecido da minha existência. Eu não simplesmente morri, naquela noite. Recebi algo muito mais significativo do que eu poderia ter imaginado, um presente, aterrorizante, mas lindo, que alteraria para sempre o curso da minha vida, acredito, o próprio mundo. Tudo começou em uma noite comum. Eu tinha acabado de terminar um longo dia de trabalho e estava dirigindo de volta para casa. O zumbido silencioso do carro na estrada era minha única companhia. O sol estava se pondo, lançando um tom dourado sobre as ruas de Los Angeles. Então, sem aviso, o desastre aconteceu. Um carro desviou para minha faixa, antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Lembro-me da pontada aguda de dor, da sensação fria e paralisante de desamparo quando percebi que não havia nada que eu pudesse fazer para me salvar. Então, de repente, não havia mais nada. Um vazio. Uma quietude. Eu me via em um estranho lugar intermediário, um reino que não era bem vida, mas também não era bem morte. Não era nem escuro nem claro, mas havia uma presença palpável. E foi ali, naquele espaço, que minha jornada realmente começou. Enquanto eu vagava pelo nada, uma luz suave e acolhedora de repente me envolveu. E do centro desse brilho, uma figura apareceu. Sua presença era diferente de tudo que eu já havia experimentado, reconfortante, calmante e cheia de uma paz inegável. Suas vestes brilhavam com uma luz suave, e seus olhos irradiavam uma sabedoria antiga, um amor profundo que parecia transcender todo entendimento. Era Jesus, a mesma figura sobre a qual eu havia lido na Bíblia, a mesma presença que havia oferecido esperança e orientação a milhões. Sarah, ele falou, sua voz gentil e autoritária, não tenha medo. Você está aqui para testemunhar a verdade do que está por vir. O mundo está à beira de uma grande mudança, e é seu dever levar esse conhecimento com você quando retornar. Fiquei ali, pasmo demais para falar, sentindo o peso de suas palavras em meu coração. Eu não tinha ideia de por que estava ali, porque fui escolhido para receber tal mensagem, mas algo bem no fundo de mim me disse que isso era parte de um plano divino muito maior. 3 eventos, ele continuou, seu tom grave. 3 eventos significativos estão prestes a se desenrolar em 2025. Eles abalarão a própria fundação do mundo. Caos e desafios se seguirão, mas esses eventos são necessários para o despertar da humanidade. Naquele momento, meu pulso acelerou e minha mente correu. O primeiro evento que ele me revelou foi chocante e aterrorizante. Envolvia Donald Trump, não apenas como um ex-presidente, mas como uma figura cujo retorno ao cenário político desencadearia um conflito global catastrófico. Seu retorno não apenas agitaria a tensão política, mas também inflamaria profundas divisões entre pessoas e nações. Jesus falou da influência de Trump de uma forma que eu nunca havia imaginado, descrevendo-o como uma força cuja presença desequilibraria a balança da paz, levando, em última análise, a uma guerra devastadora. Uma guerra, não confinada a uma única região, mas um conflito global. As alianças entre nações poderosas começariam a se desfazer à medida que o mundo entrasse em um período sombrio de agitação. Não seria apenas uma luta por território, mas pela própria alma da humanidade. Eu sei que isso é difícil de entender, Sarah, Jesus disse, quase como se pudesse ouvir os pensamentos girando em minha mente, mas esses eventos devem acontecer. Embora o caos seja avassalador, ele é parte de um plano maior. A humanidade deve enfrentar as consequências de suas ações. Naquele momento, a magnitude do que ele estava me dizendo se tornou dolorosamente clara. Esta não seria apenas mais uma guerra, seria uma batalha pelo futuro do mundo, uma onde lutas de poder e decisões políticas nos levariam à beira da destruição. As escolhas feitas por Trump, suas palavras, suas ações, sua própria presença, seriam o catalisador para uma guerra que ninguém poderia evitar. Jesus olhou para mim com tanta intensidade que senti como se ele estivesse vendo diretamente na minha alma. Você deve estar preparada, Sarah. Este é apenas o primeiro evento. Haverá muito sofrimento pela frente, mas não perca a fé. Você está aqui para entregar esta mensagem. O mundo precisará de você. Eu tinha 1000 perguntas, por que eu? Por que agora?
Mas nenhuma resposta veio. Em vez disso, eu estava sobrecarregado por uma estranha mistura de paz e medo. Como eu poderia compartilhar tal visão com o mundo? Como eu poderia alertar as pessoas sobre algo tão inimaginável? A guerra virá em ondas, explicou Jesus. Começará com palavras, propaganda, mentiras, manipulação, e então se transformará em ações. Os líderes do mundo entraram em choque, mas serão as pessoas que suportarão o maior fardo. Lembre-se, Sarah, esta guerra não é apenas sobre política, é sobre quem controla o futuro. É sobre poder. À medida que suas palavras desapareciam, senti-me sendo puxada de volta ao meu corpo, de volta ao mundo que eu conhecia. Meu tempo neste lugar sobrenatural estava se esgotando. Antes que tudo ficasse turvo, antes que a luz começasse a desaparecer, a voz de Jesus ecoou em minha mente, um comando final: este é apenas o começo. Há mais que você precisa saber. Mas, por enquanto, volte. Diga a eles. O mundo precisa de você. Com uma lufada de ar frio, voltei à realidade. Meus pulmões se encheram de ar, meus sentidos retornaram. Acordei em uma cama de hospital, cercado por médicos e enfermeiros, o suave bip do equipamento médico enchendo a sala estéril. Mas eu não estava apenas vivo novamente. Eu tinha visto o futuro, um futuro que me aterrorizava, mas que eu não podia ignorar. O primeiro evento tinha sido revelado a mim, o retorno de Trump e a guerra iminente que ele poria em movimento. Parecia impossível, mas no fundo do meu ser, eu sabia que o que tinha visto era real. Não havia como negar. A verdade tinha sido mostrada a mim, e agora eu tinha que descobrir como me preparar para o que estava por vir. Mas minha jornada não terminou aí. Enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital, ainda lutando com a enormidade do que eu tinha testemunhado, a visão não terminou. Um segundo evento começou a se desenrolar em minha mente, um que me abalou profundamente. Pensei que a guerra seria a pior parte, mas era só o começo. Conforme a escuridão voltava, senti uma mão familiar em meu ombro. Era quente, reconfortante, e quando me virei, vi Jesus novamente. Seus olhos estavam cheios de tristeza, mas também com uma profunda urgência. Você viu o primeiro evento, ele disse suavemente. Mas agora, o segundo. A economia mundial entrará em colapso, e a devastação será de longo alcance. O que eu tinha visto era apenas o começo. O futuro era mais sombrio do que eu poderia ter imaginado, e agora eu tinha o conhecimento aterrorizante do que estava por vir. O mundo nunca mais seria o mesmo. No começo, eu me esforcei para compreender a gravidade do que ele estava dizendo. A economia. O que isso significava para mim, para nós? Nós tínhamos enfrentado nossa cota justa de recessões, crises financeiras e quebras de mercado, mas o que eu estava sentindo então parecia completamente diferente, algo muito mais perturbador. Era como se os próprios alicerces do mundo estivessem desmoronando diante dos meus olhos, e eu não tivesse poder para impedir isso. O colapso começará lentamente, ele continuou, sua voz calma, mas cheia de certeza inegável. Inicialmente, as pessoas ignorarão os sinais. Os governos minimizarão as ameaças, e os ricos protegerão suas fortunas, convencidos de que são imunes à tempestade iminente. Mas logo, o efeito cascata se estabelecerá. Uma nação vacilará, depois outra. Todo o sistema financeiro global cederá sob o peso de sua própria ganância. Uma sensação de pânico tomou conta de mim, meu peito se apertando de medo. Esta não era uma recessão comum, este era o início de algo muito mais catastrófico, algo que poderia alterar o próprio curso da história humana. Podemos impedir isso? Eu soltei, minha voz tremendo de desespero. Existe alguma maneira de impedir isso? A expressão de Jesus se suavizou, seus olhos se encheram de profunda tristeza, e ele balançou a cabeça gentilmente. O colapso é inevitável, Sarah. É a consequência de um mundo movido pela ganância, exploração e engano. Tudo isso nos levou a este momento. As pessoas devem confrontar a realidade de suas escolhas. As imagens que inundaram minha mente eram assustadoras e avassaladoras. Vi as bolsas de valores despencando, bancos entrando em colapso e governos oscilando à beira do fracasso. As economias outrora poderosas, aquelas em que sempre confiamos para permanecerem firmes e inabaláveis, agora estavam desmoronando sob a pressão de seu próprio crescimento insustentável. Em uma visão angustiante, vi uma metrópole em expansão. Seu horizonte, outrora um símbolo de prosperidade, estava em ruínas. As ruas estavam cheias de desesperados, enquanto as pessoas lutavam por restos de comida. Os ricos e poderosos, antes intocáveis, agora eram meros sobreviventes lutando para encontrar seu lugar em um mundo quebrado. As bolsas de valores estavam vazias, um silêncio assustador enchia o ar. A tensão de um futuro incerto era palpável. Enquanto eu observava com horror, eu podia ver o mundo se desintegrando ainda mais.
Nações se voltaram umas contra as outras em uma tentativa desesperada de sobrevivência. Líderes, lutando para salvar suas reputações, assistiram impotentes enquanto seus cidadãos perdiam tudo, suas economias, suas casas, seus próprios meios de subsistência. Países que antes pareciam estáveis e seguros caíram no caos, enquanto tumultos irrompiam, a violência aumentava e a fome se espalhava. As palavras de Jesus ecoavam em minha mente como um refrão assustador: o colapso global trará um grande acerto de contas. Ele despojará tudo. As ilusões às quais as pessoas se apegavam, aquelas de riqueza, poder e sucesso, seriam destruídas. O colapso serviria como um duro despertar. Aqueles que conseguissem sobreviver seriam forçados a confrontar a dura realidade do que realmente importava. Meu coração afundou quando percebi como o colapso afetaria a população global. Enquanto os ricos permaneceriam em grande parte inalterados, seriam os pobres e a classe média, aqueles que depositaram sua confiança no sistema, que suportariam o peso da devastação. O colapso seria rápido, mas suas consequências persistiriam por anos, se não décadas. Os governos se esforçariam para oferecer ajuda, mas seus recursos seriam esticados demais para causar um impacto significativo. A disparidade de riqueza aumentaria para níveis inimagináveis e, para milhões, as condições já terríveis piorariam. Mas talvez o aspecto mais assustador de tudo fosse o rescaldo, o longo e doloroso caminho para a recuperação. Levaria gerações para o mundo se reconstruir, se é que conseguiria. Enquanto Jesus me revelava essas imagens, não pude deixar de me perguntar como a humanidade lidaria. Como pegaríamos os pedaços? Como alguém poderia encontrar esperança em um mundo que havia sido tão irrevogavelmente destruído? No entanto, apesar de tudo, o rosto de Jesus permaneceu sereno, como se ele tivesse visto esse futuro antes e entendido seu significado mais profundo. É em tempos de crise, ele disse suavemente, que a humanidade deve-se voltar para dentro. Vocês testemunharão a escuridão, o sofrimento e a fragilidade do mundo, mas dentro dessa mesma escuridão, há luz. É nesses momentos que a humanidade terá a chance de se curar, de redescobrir o que realmente importa: amor, compaixão e unidade. Mas como? Perguntei, o peso da questão me pressionando. Como podemos nos recuperar de algo assim? O olhar de Jesus se aprofundou com entendimento, e ele falou com uma certeza tranquila. Não será fácil. Muitos cairão, muitos sofrerão, mas haverá aqueles que se levantarão, que reconstruirão, que ajudarão os outros. O colapso removerá os falsos ídolos que as pessoas adoraram, riqueza, poder e orgulho. No final, somente o amor e a verdade permanecerão. A visão final que Jesus compartilhou comigo foi diferente de todas as outras. Não me trouxe à mente imagens de destruição física ou conflito violento. Em vez disso, foi uma visão muito mais sutil, mas infinitamente mais perigosa, um futuro onde a tecnologia se tornou a ferramenta máxima de controle, manipulação e opressão. Enquanto eu vagava naquele espaço surreal e escuro, mais uma vez senti sua presença. Ali, parado diante de mim, estava Jesus, sua expressão grave, mas cheia de profundo entendimento. Seus olhos não continham mais a tristeza que antes tinham, em vez disso, refletiam um conhecimento mais profundo do que estava por vir. Sara, ele falou gentilmente, sua voz cheia de urgência silenciosa. Você viu o colapso, você viu a guerra, mas agora você deve ver o mundo que está sendo construído nas sombras. O mundo onde o poder não reside mais no dinheiro ou nos exércitos, mas na rede invisível da tecnologia. Enquanto ele falava, a escuridão ao nosso redor começou a desaparecer. Eu não estava mais flutuando em um vazio, mas sim no coração de uma cidade movimentada. Esta não era uma cidade comum, era uma que parecia notavelmente avançada e profundamente perturbadora. O ar estava denso de energia, mas havia algo inquietante na maneira como as pessoas se moviam, perdidas no brilho de suas telas. Enquanto eu olhava ao redor, os sinais de vigilância estavam por toda parte, câmaras escondidas, drones pairando no céu e pessoas com dispositivos embutidos em seus corpos. Este era um mundo onde cada ação era rastreada, cada movimento monitorado e cada interação controlada. Este é o mundo que você encontrará em um futuro próximo, ecoou a voz de Jesus. Um mundo onde a linha entre liberdade e controle se tornou tênue, e a tecnologia se tornou a força mais potente na formação da existência humana. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Eu sempre pensei na tecnologia como uma ferramenta para o progresso, algo para nos conectar, simplificar nossas vidas e tornar o mundo um lugar melhor. Mas enquanto eu estava ali, observando as pessoas ao meu redor, o peso das palavras de Jesus começou a se instalar. Vocês entraram em um mundo, ele continuou, onde cada pensamento, cada ação, cada escolha será monitorada e controlada. Aqueles no poder usarão a tecnologia para governar não apenas seus movimentos, mas suas próprias mentes, manipulando informações, controlando o acesso a recursos e ditando as escolhas que vocês fazem. A visão mudou mais uma vez, e me vi olhando para um mapa global, uma rede complexa de satélites,
linhas de comunicação e sistemas digitais interligados. O mapa ampliou em vários países, e viu o padrão perturbador emergir: governos e corporações, antes entidades distintas, agora estavam se fundindo em uma força singular e imparável. Seu poder não estava na força militar ou na riqueza financeira, mas em seu controle sobre o próprio tecido da tecnologia que conectava o mundo. Eu me vi diante de colossais data centers, suas paredes cobertas por fileiras de servidores que armazenavam os dados pessoais de bilhões. Esses cofres digitais não estavam apenas guardando informações, eles estavam capturando a essência da vida das pessoas. Cada movimento que faziam, cada palavra que falavam, cada ação que tomavam, era meticulosamente registrado, analisado e usado para moldar sua existência. Parecia uma cena arrancada diretamente das páginas de um romance distópico, sombrio e agorento. O verdadeiro poder está na informação, Jesus falou, sua voz baixa, firme e grave. Aqueles que controlam os dados controlam o mundo. Neste futuro, os dados não apenas informarão as decisões, eles as ditarão. E pior, serão usados para controlar as pessoas. Suas palavras soaram como uma verdade inegável, e eu não pude deixar de sentir um arrepio rastejante. Eu já podia ver o impacto devastador dessa revolução tecnológica. A privacidade, antes um direito estimado, estava desaparecendo no passado. Não era mais suficiente monitorar o que as pessoas faziam, era sobre saber o que elas pensavam, o que sentiam e até o que desejavam. Suas emoções podiam ser dirigidas, suas ações sutilmente guiadas, tudo em nome do controle. Não era mais sobre força bruta, era sobre a manipulação silenciosa de mentes, a erosão do livre-arbítrio, tudo por meio do poder cada vez maior da tecnologia. À medida que a visão se desdobrava mais, vi um mundo novo e arrepiante onde o comportamento pessoal não era mais autodirigido. Um sistema de crédito social havia sido instituído, rastreando cada aspecto da vida de uma pessoa. As pessoas estavam sendo constantemente classificadas, não apenas por suas ações, mas por suas palavras, seus pensamentos, até mesmo suas crenças mais íntimas. Cada indivíduo recebia uma pontuação digital que determinava seu valor dentro da sociedade, uma pontuação que podia flutuar em um instante, deixando-os constantemente vulneráveis a mudanças. Eu vi famílias, antes unidas por amor e lealdade, serem despedaçadas, não por conflitos físicos, mas por essas pontuações. Um passo errado, uma crença desalinhada, e tudo pelo que eles trabalharam poderia entrar em colapso. Seu acesso a oportunidades, sua capacidade de manter empregos e até mesmo sua liberdade de viajar estavam todos amarrados a esse número arbitrário. Neste novo mundo, as pessoas se tornaram meros pontos de dados em um vasto sistema impessoal, constantemente se esforçando para manter seu valor em uma sociedade que não os via mais como indivíduos, mas como ativos a serem administrados. Eu podia ouvir as vozes dos oprimidos, seus gritos de frustração e medo, mas eles eram impotentes. O sistema havia se entrelaçado tão profundamente no tecido de suas vidas que se tornara o próprio ar que respiravam. Era complexo demais para desafiar, arraigado demais para escapar. Esta era sua nova realidade, e eles nem sabiam por onde começar a lutar. Virei-me para Jesus, meu coração pesado de desespero. Como podemos parar isso? Perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro. Como podemos nos libertar de um sistema que controla tudo? Seu olhar encontrou o meu, uma mistura de tristeza e determinação em seus olhos. Você terá que escolher, Sarah, ele disse, suas palavras inabaláveis. Você deve decidir se vai se render a este novo mundo, ou se vai lutar para preservar o que a torna humana. Mas entenda isso, não será fácil. A visão começou a ficar turva. Mas a mensagem era inconfundível. O mundo estava caminhando para um tempo em que a liberdade pessoal se tornaria uma memória distante. A linha entre o público e o privado desapareceria completamente, e o direito de escolher, outrora um aspecto fundamental do ser humano, estaria nas mãos daqueles que controlavam o fluxo de informações. O poder de poucos manteria muitos cativos, não pela força, mas pela manipulação sutil da tecnologia. As pessoas viveriam em constante vigilância, constantemente julgadas, constantemente avaliadas. Não haveria escapatória. Cada ação, cada palavra, cada pensamento seria examinado, e aqueles que se desviassem da norma prescrita enfrentariam punição, não por meios físicos, mas pela destruição de sua reputação digital e posição social. A imagem de um mundo governado por máquinas, onde cada pensamento e ação era ditado por forças invisíveis, parecia um pesadelo, do qual eu não conseguia escapar, não importa o quanto eu tentasse. À medida que a visão final da dominação tecnológica começou a desaparecer, senti um súbito puxão de volta para a minha realidade, o quarto estéril do hospital, o zumbido das máquinas ao meu redor. O contraste era chocante e, por um momento, lutei para entender o que tinha acabado de acontecer. As visões, os avisos, a verdade perturbadora do que eu tinha visto, tudo parecia tão real, tão vívido. Mas eu ainda estava aqui, ainda vivo, ainda respirando.
A voz de Jesus ecoou em minha mente, um último conselho antes que a visão desaparecesse completamente. Você deve lutar, Sarah, ele disse, seu tom firme, mas cheio de uma urgência silenciosa. Lute para proteger o que é bom, o que é verdadeiro. O mundo vai mudar, mas você tem um papel a desempenhar. Enquanto eu abria meus olhos lentamente, o peso do que eu tinha testemunhado me pressionava, pesado e inflexível. Eu não tinha certeza de como começar a processar tudo, mas uma coisa estava clara como cristal: nada jamais seria o mesmo. Ao recuperar a consciência plena, eu sabia que o mundo que eu conhecia, um mundo de relativa privacidade, liberdade e escolha pessoal, não estava mais ao meu alcance. As visões que eu tinha visto não eram meros vislumbres do futuro, eram avisos, altos e inconfundíveis. A guerra, o colapso, a ascensão do controle tecnológico, tudo isso estava chegando, e eu não tinha dúvidas sobre isso. Mas ao lado dessa certeza havia outra. Igualmente forte, eu não podia ficar sentado de braços cruzados. Havia algo que eu tinha que fazer, algo que ia além do mero conhecimento. Eu tinha que agir,